Boa noite, queridos. Boa noite a todos que eu ainda não cumprimentei. Queridos, antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração. Esse é um assunto que mexe comigo e pode ser que mexa com vocês. Então, vamos orar para que o Espírito Santo conduza toda a nossa vida e esses próximos momentos que vamos passar aqui. Santíssimo, querido Pai, que habita nos mais altos céus, louvado seja o seu nome, de eternidade a eternidade. Senhor, pedimos perdão por todos os nossos pecados, purifique as nossas mentes, o nosso coração, para que agora possamos ouvir a Tua palavra. Que não seja eu quem fale, mas que fale o Teu Santo Espírito, que eu seja um instrumento em Tuas mãos, de acordo com a Sua vontade. Eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Perdoados, perdoadores. Perdoados, perdoam dores. Gente, o que é isso? Olha, a gente fala, desliga o celular. E o celular da pregadora dá um bug desse. Perdoados, perdoadores. Perdoados, perdoam dores. Se eu perguntar aqui para vocês, existe algum nome que só de você ouvir já dá um negócio ruim no coração, já ocupa a sua mente, você fala, só de lembrar daquela pessoa já embrulha meu estômago, só de lembrar daquela pessoa já muda o meu humor, já não quero falar disso, já fico esquisito, já fico esquisita. Quem está ocupando espaço de graça na sua cabeça? Quem você tem permitido que na hora de dormir está lá nos seus pensamentos? Que você fala assim, não, eu já não convivo mais. Só que essa pessoa convive diariamente com você, na sua mente e no seu coração. Tem alguém assim que vive morando na sua mente, no seu coração? Imagina que essa pessoa que você talvez não conviva mais, ou talvez você conviva, mas tem essa coisa ruim. Sabe o que é isso? Sabe quando a gente carrega o lixo das pessoas e coloca todo o lixo na nossa própria sala? E daí você pega o lixo de um, pega o lixo de outro, pega o lixo de outro e põe lá na sua sala de estar. Uma sala de estar linda, cheio de lixo. E você fica reclamando. Ai, que cheiro ruim. Nossa, que sujeira. Nossa, que sala mais fedida. Quando a gente carrega esse rancor dentro da gente, é isso. É carregar o lixo dos outros dentro da nossa casa e ficar reclamando do fedor. Mas quem trouxe aquele lixo? Quem trouxe toda aquela sujeira para dentro da sua sala? Ou pior, todo dia de manhã, sabe o que você faz? Você toma um golinho de veneno, pensando que quem vai morrer é a outra pessoa. Porque se eu chego aqui e te ofereço um veneno, toma um copo de veneno aqui, alguém iria tomar? Sabendo que era um veneno? De jeito nenhum. Sai daqui com esse veneno. Mas todo dia, enquanto a gente está com rancor, pensando naquela pessoa que nos fez mal, que às vezes fez algo até muito grave, a gente está tomando um golinho de veneno, querendo que a outra pessoa morra. Eu vou contar a história para vocês da Mary Johnson. Essa é a Mary Johnson. Em 1993, já faz alguns anos, este, que era o filho dela, foi assassinado. Numa festa, estavam todos ali, e por uma briga, por algo bem besta mesmo, por uma coisa de adolescentes. Um menor de idade, o filho dela já era maior, um menor de idade de 16 anos, a tiros, a queima-roupa, matou o filho dela. Durante anos, e ela fala que durante anos, ela ficou com aquele ódio, com aquela raiva. E eu olho para ela e olho para a história dela e falo, compreensível. Matou o único filho dela. Lá nos Estados Unidos, eles fazem o julgamento. E quando ela foi no julgamento, ela conta
que ela fez até uma carta e ela leu e falou assim: eu te perdoo, porque como cristã, ela achou que ela teria que fazer e escrever aquilo. Mas ela fala que, no fundo, ela sentia tanto ódio, tanta raiva, que ela queria a vida destruída do outro. Só que ela descobriu, a Mary Jo, que quem estava sendo destruída era ela. Ela conta que por 12 anos, 12 longos anos, a raiva consumiu ela. A raiva destruiu. A raiva comia ela por dentro. Existe um livro que chama... É um livro sobre culpa, religião e psicologia. E o autor conta, é uma experiência científica, são estudos, dados científicos, que 78% das pessoas que estão doentes, qualquer doença, tem fundo e causa emocional. E muitos dessas causas e fundos emocionais para doenças físicas são porque as pessoas não conseguem perdoar ou não se sentem perdoadas. Olha que número grande. Você conhece, pense em 10 pessoas. 10 pessoas, 7 a 8 pessoas, 10 pessoas doentes. 7 a 8 pessoas que estão doentes têm o fundo emocional. E nós estamos falando de doenças físicas. Uma pneumonia, um câncer, uma artrite, uma artrose, qualquer outra doença você imaginar. De cada 10 pessoas doentes, 8 têm fundo emocional. E esse fundo emocional, na maioria, é porque não conseguiu perdoar ou não se sente perdoado. Continuando a história de Mary Johnson, porque ela entendeu que aquela raiva que consumia e ela não tinha perdoado, um dia ela decidiu. Ela falou assim: ele matou meu filho e a raiva está me matando. Eu não posso, como cristã e como um ser humano que precisa continuar vivendo, continuar nessa vida. E ela foi na cadeia e ela falou assim: esse é o Oshea Israel. Foi o rapaz de 16 anos que tinha matado o filho dela. E ela falou assim: eu não te conheço, você não me conhece, mas eu não vou deixar você me matar também. E eles ficaram horas ali conversando, até que no final ela liberou o perdão para ele. Porque o perdão é para ser liberado. Porque quando a gente libera o perdão, a gente solta o outro e a gente mesmo. Aqui são os dois abraçados. Depois de muitos anos, ele foi solto, ele cumpriu os 25 anos de prisão. E quando ele saiu, ela já tinha perdoado, eles criaram um ministério, uma ONG, que era para ajudar mães. Ela já tinha criado isso antes dele sair. Mães que perderam os filhos e mães que os filhos foram os assassinos. E eles começaram primeiro colegas, depois uma amizade, e eles começaram a juntos palestrar, contar a história de perdão, que primeiro transformou a vida dela e depois transformou a vida dele. E aí são esses... Aí, depois de muitos anos, ele está vendo que ele tinha 16, e aí ele já passaram mais de 25 anos. E ele conseguiu, através do perdão dela, se recuperar. E ela conseguiu viver e não mais sobreviver, porque ela liberou esse perdão. Vamos abrir nossas Bíblias? Mateus, capítulo 19... capítulo 18, a partir do verso... Vamos começar aqui com o verso 15. Jesus estava lá, ensinando os discípulos, ensinando algumas pessoas, e ele começou a falar do perdão. Como eu vou tratar uma ofensa de um irmão? Como que eu vou tratar? O que é para eu fazer? E Jesus começou a ensinar. Mateus 18, a partir do 15. Se seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele. Mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros irmãos, de modo que,
qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate como pagão ou publicano. Diga-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Tudo que vocês desligarem da terra será desligado no céu. Tá bom. E Pedro escutou, e daí, a partir do versículo 21, Pedro escutou essa história e falou, interessante, né, Senhor? Olha aí. Daí Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Né? Escutei essa história 7 vezes? E Jesus respondeu, eu lhes digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Quando Pedro falou 7 vezes, ele já estava falando o que na época era considerado mais do que o dobro. Jesus tinha acabado de contar uma história. Se o irmão ofender, primeiro você vai lá e conversa com ele. Não deu certo? Chama mais 2, 3 irmãos, vão lá e tenta resolver. Não deu certo? Vai lá para a igreja. Não resolveu? Sai para lá, você é pagão. Daí Pedro pensou assim, agora vou ganhar estrelinhas do Senhor Jesus. Senhor, 7 vezes. O que o senhor acha desse número, hein? Vou perdoar, hein? 7 vezes. O que Pedro esperava? Pedro esperava assim, que Jesus ia falar, gente, vem aqui, olhem Pedro. Pedro é um exemplo, porque na cultura da época se falava que você poderia perdoar o mesmo irmão até 3 vezes. Daí o Pedro já estava esperando ganhar um novo cargo ali. Ele esperava que Jesus falasse, sigam o exemplo de Pedro. Pedro, vai perdoar 7 vezes. Gente, o número na cultura tem muito simbolismo. Assim como era na época de Jesus e é na nossa época. Por exemplo, quando uma pessoa é muito legal, fez uma coisa muito legal, a gente fala que a pessoa é 10. Né? Você é 10. Agora, quando a pessoa não vale nada, não vale um tostão furado, a gente fala que ela é 0. Ou um 0 à esquerda, que é pior ainda. Mas olha, e quando eu não acredito sorte ou azar, mas quando as pessoas falam de sorte ou azar, qual que é o número que vem à mente aqui no Brasil? O 13. Lá em Portugal, quando você vai falar para uma pessoa que ela é uma pessoa muito legal, se você fala que ela é uma pessoa nota 10, sabe o que ela vai fazer? Vai ficar de cara feia. Vai ficar muito chateada, porque 10 lá é metade de ser legal. Porque lá, quando uma pessoa é 10, na verdade, a pessoa é 20. Então, olha como o número tem um simbolismo. Então, se chegar em Portugal, por favor, falam assim, você é 20. Porque se for 10, você vai deixar os portugueses muito chateados. E naquela época de Jesus, o número também tinha um simbolismo. 7 é o número da perfeição. Daí, Pedro, esperando lá ganhar um elogio, falou, discípulo perfeito, né? Vai perdoar 7 vezes. O que Jesus fala? Não, 7 não, Pedro. 7 vezes 7. O que é isso? É que nem quando a gente exagera, não é um número literal. É assim, não, Pedro, você não vai perdoar de forma perfeita, que é o número 7. Você vai perdoar de forma perfeitíssima. Você vai perdoar perfeitamente. Então, não tem número para o perdão. Daí Pedro já desanimou, né? Achou que ia ganhar um novo cargo e o Senhor falou, não, Pedro, 7 vezes 7. Não perdoe de forma perfeita. Perdoe de forma maravilhosamente perfeita ou perfeitíssima. Tendo dito isso, Jesus continuou. A parábola do servo. Então, dito isso, Jesus fala, porque o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Eu quero que vocês me ajudem aqui a lembrar desses 2 números. Quando ele começou o acerto, foi trazido à sua presença um que devia uma enorme quantidade de dinheiro, uma enorme quantidade de ouro. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida.
esse servo devia 10.000 talentos. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. O senhor, ou o rei daquele servo, teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. 10 milhões de talentos. 10.000 talentos. Só para a gente entender o que era isso, 10.000 talentos. Na época, vamos pensar lá no dinheiro da época. 10.000 talento era a medida de pesos de metais preciosos, como ouro ou prata. Na época, se a gente pegasse as 5 principais regiões ali que pagavam imposto para Roma, então, Judeia, Bereia, esqueci o nome da outra. Judeia, Bereia, Samaria, Galileia, isso, obrigada. Então, se a gente pegasse aquelas regiões que pagavam imposto para Roma, se a gente juntasse essas regiões, o imposto de um ano, sabe quantos talentos daria? Somando todos os... E olha que o imposto era caro. Dava 800 talentos. O imposto dessas regiões, todas juntas, durante um ano, dava 800 talentos. O servo devia 10.000 talentos. Se a gente pegasse esse imposto, não dava para pagar nem 10% da dívida. Olha como era muito dinheiro. Primeira pergunta que vem aqui é: como ele conseguiu uma dívida deste tamanho? No dinheiro de hoje, lógico, fazendo uma conta assim, guardando... Eu nem posso fazer conta, porque agora eu descobri que tem matemáticos por aqui. E se eu errar nas contas... Mas ele me perdoa, é só um cálculo bíblico e não matemático. O que acontece? No dinheiro de hoje, aproximadamente, porque tem inflação, tem tudo isso, seria 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares. Esse servo tinha uma dívida impagável. Não tinha como ele pagar. Não tinha como ele pagar. 20 bilhões. Às vezes a gente não tem nem noção da quantidade de dinheiro que é isso. E ele não teria como pagar. Mas o que ele chega, no desespero dele, ele fala o quê? Ele fala: Senhor, me dê mais um prazo. Por favor, Senhor, deixa que eu vou pagar. Não pegue a minha família. Não, te garanto, eu vou pagar, por favor. Na linguagem da contabilidade, tem contador aqui? Na linguagem da contabilidade, o que ele estava pedindo? Um adiamento, um rolamento da dívida. Mas o que o senhor fez? O rei, ou o senhor dele, falou assim: tá tudo bem, eu vou cancelar a sua dívida. Eu vou perdoar a sua dívida. Mas o que ele entendeu? Ele pediu um prazo. Essa dívida era paga? Era pagável? Então, a primeira coisa que Jesus quer mostrar para a gente é a nossa dívida de pecado mediante ao reino de Deus. Nós temos uma dívida que é impagável. Nem eu, nem vocês, a gente não tem condições de pagar a dívida do pecado. E é isso que Jesus queria trazer. Era uma quantidade de dinheiro que não era possível nem imaginar. O servo poderia trabalhar a vida inteira que ele não juntaria essa quantidade de dinheiro para pagar. Mas o que ele pediu? Um adiamento da dívida, um prazo. Sabe nesses filmes que a gente vê os agiotas? Daí chega o agiota lá no filme, e o que ele faz? Tem um negócio aqui, ele bate, quebra e fala: o próximo é você. E daí a pessoa fica desesperada, porque tem um prazo e ele vai ter que arranjar esse dinheiro e vai ter que pagar. E o servo estava neste desespero. Mas ele não entendeu que o senhor dele falou o quê? Dívida zerada, dívida cancelada, você não me deve mais nada. Saindo de lá, e essa foi a grande dificuldade dele, porque quando o rei perdoou, ele não entendeu. E, às vezes, nós não entendemos a dívida e nós não entendemos o perdão. E há 3 motivos
que muitas vezes a gente não entende? Primeiro, porque a gente acha que é bom o suficiente e que a gente nem é tão ruim assim. Que a gente não pecou tanto. Que a gente fez só uma coisinha ali. Então, a gente acha que nem precisa tanto do perdão. Ou segundo, que daí vai para o outro extremo. A gente acha que é tão ruim, que a gente pecou tanto, que a gente fez algo de tão errado, que o perdão não é para a gente. Que o perdão não cabe para mim, que o perdão de Deus não vai cobrir e sanar a minha culpa e a minha dívida. Esse é o segundo motivo. Ou então, como este servo, a gente acha que a gente pode resolver. Porque era o que ele achava. Ele falou assim, segura a dívida aí que eu volto para pagar. E às vezes a gente tem esse mesmo tipo de pensamento. A gente acha que pode resolver as coisas para Deus. Não, Senhor, estou aqui guardando o sábado. Não trabalhei no sábado. Senhor, olha, nunca traí. O senhor sabia disso? Então não está sabendo? Estou te contando. Não sou adúltero. Senhor, não faço ídolos nem imagem. Não adoro ídolos. E daí a gente vai colocando isso como uma negociação para o Senhor. Senhor, por favor, olha a minha vida. Exemplar, Senhor. O senhor não está vendo daí, não? E a gente acha que com essa vida exemplar, que na verdade somos sujos e maltrapilhos, como o Apocalipse diz, a gente acha que pode resolver alguma coisa. E o servo saiu com esse pensamento, de que ele poderia resolver. Ele não entendeu a grandiosidade do cancelamento da dívida. E vamos continuar aqui. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-lhe e começou a forçá-lo, dizendo, pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que ele pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viam o que ele havia feito, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei, perdoei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que lhe pagasse tudo o que devia. E nós já sabemos que era uma dívida impossível. Assim também lhes fará meu Pai Celeste, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. 100 denários. Trazendo para o dinheiro de hoje, seria equivalente a 2.000, 2.500 dólares. E ele tinha sido perdoado de uma dívida de 20 bilhões de dólares. E ele não perdoou a dívida de 2.000 dólares, 2.500. Por quê? Porque ele não recebeu o perdão. Embora o rei falou, está cancelado, vai em paz. Ele entendeu que ele, na capacidade dele, poderia resolver. Poderia trazer esse dinheiro. Ele poderia, com os esforços dele, pagar essa dívida impagável. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? A oração do Pai Nosso fala, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Quantas vezes você já orou a oração do Pai Nosso? Quantas vezes nós já não falamos isso? Assim como nós perdoamos a quem nos deve. Olha que forte. Eu te perdoei. Não deveria você também perdoar o seu irmão, o seu conservo? O que a gente precisa entender
que o perdão não é uma opção. O perdão é a condição. Assim como no Pai Nosso, assim como nessa parábola, o perdão não vem como uma opção. Eu perdoo se eu quero. Não. O perdão vem como uma condição. Para que você consiga o seu perdão, e não é uma troca, você deve perdoar. E por quê? Porque um coração amargurado, um coração ressentido, um coração rancoroso, um coração magoado, com aquela mágoa, que a gente fala que é uma água podre, uma má água, ele não vai conseguir receber o perdão de Deus. Não é uma troca. Deus não vai falar assim, perdoa que eu te perdoo. Toma lá da cá. Imagina. Deus não é assim. Deus é o nosso Criador, Deus, nosso mantenedor, nosso Salvador. E Ele quer que a gente seja salvo. Só que muitas vezes Ele já nos perdoou. Mas como a gente não consegue liberar o perdão e nem se perdoar, nós não nos sentimos perdoados. Então, a condição para até nos sentirmos perdoados e entendermos o perdão de Deus é perdoar a quem nos ofendeu ou a quem nos deve. Perdoa as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos nossos devedores. O preço da nossa dívida impagável foi muito caro. É de graça, para mim e para você. Mas foi pago na cruz. Foi pago com o sangue do nosso Senhor. Uma vez eu ouvi uma ilustração, e toda vez que eu penso nela, eu falo assim, eu não ia conseguir. Não é possível. Para a gente entender um pouquinho como que foi caro Jesus sair de ser Deus, sair das mansões celestiais e vir como ser humano, se despir e se destituir, guardar a divindade dele, é mais ou menos assim. Você tem um aquário cheio de peixinhos lindos, que toda vez você quer se aproximar desse aquário, e esses peixes fogem de você, porque você é muito grande e você representa para eles algum tipo de ameaça. Mas, na verdade, você quer cuidar, você quer alimentar, você quer que eles fiquem bem, você quer que eles sejam felizes. Daí, um dia, alguém fala para você e fala, olha, o único jeito desses peixes te aceitarem é você ser peixe. Você, ser humano, vai virar um peixe lá dentro do aquário, com aquele cérebro pequenininho de peixe, com aquela vidinha pequenininha de peixe, com aquela vida sem graça de peixe. E daí você fala, mas eu amo tanto os meus peixes que eu vou virar um peixe. Só que se você virar um peixe, nunca mais você vai ser um ser humano. Você vai continuar sendo peixe. E você fala, e eu amo tanto os meus peixes que eu vou virar. Essa é uma ilustração, até pequena, se considerar o que Jesus fez por nós. Mas você já se imaginou sendo peixe? Aí eu penso que eu não queria ser peixe. Só que Jesus não mediu esforços para vir nessa terra, se destituiu de toda a sua glória, de todo que a gente não tem noção de como é a glória de Deus, de como o que ele perdeu para vir aqui, viver essa vidinha perto dos pecadores, essa vida que a gente fala, nossa, é uma vidinha, que nem a vidinha do peixe. E Jesus veio pagar uma dívida impagável para mim e para você. Uma dívida que nenhum de nós teria condições de pagar, nem os anjos. E ele veio desse jeito, se destituiu de toda a sua glória para pagar a nossa dívida. Mediante disso, da cruz, do perdão, nós não vamos perdoar? E quando a gente fala em perdão, é muito fácil daqui falar perdão, né? Daqui de cima. Mas como falar sobre perdão para quem teve um filho, uma filha assassinado, teve um filho, uma filha
que sofreu uma violência, ou você sofreu uma violência. Só que quando Deus nos mostra e nos pede perdão, em primeiro lugar é para curar o nosso coração. Para que você não seja aquelas 8 das 10 pessoas, para que você não entre naquela porcentagem de quase 80% das pessoas que adoecem porque não conseguiram liberar o perdão. Tem um filme, não sei quantos assistiram, é um filme antigo. E ele fez muito mal e ele começa a carregar muito ferro, umas coisas bem das pessoas que ele fez mal. E ele passa um bom tempo do filme carregando aquele peso, porque ele não se perdoa. E ele acha que ele carregando aquele peso daquelas pessoas que ele fez mal, que ele vai conseguir resolver. E aquilo só vai fazendo mal para ele. E aquilo só vai fazendo mal para ele. E aquilo vai deixando ele cada vez mais cansado. E daí ele tem que subir uma montanha enorme, alta. E ele cai, porque o peso está aqui. E daí ele sobe mais um pouco e ele se machuca, porque ele não consegue soltar o peso. Até que uma pessoa, que era ali da família, da tribo, enfim, de quem ele tinha feito mal, corta a corda. E ele faz assim. E aquele peso que ele carregava ficou para trás. E ele começa... Aquele peso já fazia parte da vida dele. E ele começa a perceber que, nossa, a vida pode ser muito diferente. Por quê? Quando eu libero o perdão, eu solto. Eu solto aquela pessoa, para que ela não viva mais dentro de mim. Para que eu pare de tomar o veneno querendo que a outra pessoa morra. Para que ela viva a vida dela. Para que ela fique longe e eu tenha a verdadeira liberdade. Patrícia, mas eu não consegui perdoar alguém que já morreu. E agora? O perdão, em primeiro lugar, é sempre para você. Então, você não vai conseguir dizer o perdão para essa pessoa. E está tudo bem. Mas você vai entender, em primeiro lugar, que quando você perdoar, você liberou a sua vida. Vocês sabem qual que é o primeiro passo para o perdão? Qual que é o primeiro passo para o perdão? O que vocês acham? Reconhecer? Reconhecer o erro. O que mais? Alguém tem outra sugestão? Qual que é o primeiro passo para o perdão? Partir da gente. Não reconhecer o erro, partir da gente, não são respostas erradas. Mas o primeiro passo para o perdão é reconhecer o ódio. Como assim? É olhar para você e falar assim, eu odeio. Ai, obrigada. Maravilhosa, obrigada. É olhar para você e reconhecer, não o erro, reconhecer o ódio que está dentro de você. Ai, Patrícia, eu não odeio, não. É o outro que é o mal. Eu sou o bonzinho da história. Não. O primeiro passo para o perdão é você reconhecer que você odeia, que você tem raiva, que você não suporta. Por quê? Quando você se colocar... E não adianta a gente usar eufemismos, palavras mais tranquilas para esse ódio. Quando você reconhece o ódio, você pode chegar para Deus e falar assim, eu reconheço que eu também sou pecador e que eu também tenho um sentimento ruim. Então, o primeiro passo para o perdão, antes de reconhecer o erro, porque o erro, teoricamente, foi da outra pessoa, mas é reconhecer o sentimento que está na gente. O ódio que precisa sair do nosso coração.
Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. E o primeiro passo é reconhecer o ódio que está dentro da gente. Reconhecer a raiva, assim como fez Mary John. Perdão não é esquecer, é decidir viver sem se lembrar das correntes do ódio. Por isso que o primeiro passo para perdoar é se libertar do ódio. E o perdão, eu não esqueço. Não, ninguém vai esquecer o que a pessoa fez. Porque a gente não vai ter uma amnésia. Mas é aquela ferida, vai cicatrizar, e quando cutucar, não vai machucar. Você libera. Por isso que a gente fala que o perdão tem que ser liberado dentro de você. Se você tem a oportunidade, como a Mary John teve, de falar, eu realmente te perdoo, ok. Mas se a pessoa já morreu, mora em outro país, você não sabe, não tem mais acesso, você reconhece o ódio e libera essa pessoa, para que você viva em liberdade. Para que você consiga receber o perdão de Deus também. Há muitos fatores que a gente fala, por que eu não consigo perdoar? Perdoar é difícil. Mas quando você começa a reconhecer algumas traves que estão dentro da gente, como o ódio, como a raiva, como alguns traumas de infância, e você fala, mas não, eu sou filho de Deus, eu tenho uma identidade em Deus, como nós falamos sábado, então eu posso liberar o perdão, para que eu não fique doente. Não é fácil, não é da dia para a noite, mas quem ensinou a gente a perdoar e nos deu o perdão de uma dívida impagável é aquele que também pode colocar no seu coração o perdão, para que você viva livre. Oi, eu desliguei. Liguei. Perdoar é viver com leveza de quem foi libertado por Cristo Jesus. E já não consegue guardar esse perdão só para si. A nossa reflexão da noite é: Jesus veio a esse mundo viver essa vidinha, e olha que eu falo de ter uma vida plena, uma vida em abundância, de multiplicar. Só que comparado ao céu, isso é uma vidinha. Jesus veio, nos perdoou e nos salvou para que a gente viva em liberdade, aqui e para o céu. Ele veio nos salvar. Ele pagou a dívida de mais de 20 bilhões de dólares, de 10 mil talentos. E a gente não vai perdoar a dívida de denários? Como que é possível a gente olhar para a nossa dívida paga? Porque quando eu olho essa história do servo, eu sempre olhei e falei, que absurdo! Como que não perdoou? Caramba! Acabou de ter a dívida perdoada aí de 20 bilhões de dólares. Não pôde perdoar 2 mil dólares? 2.500 dólares? Que absurdo! Será que eu não estou fazendo isso? Com meu irmão, com a minha irmã? Será que eu não sou a pessoa que o céu pode olhar para mim e falar assim, que absurdo, hein, Patrícia? Jesus perdoou você de 20 bilhões de dólares e você não é capaz de perdoar? Eu quero que hoje a gente saia daqui, internalizando, sentindo e vivendo esse perdão dessa dívida de 20 bilhões de dólares, ou muito mais do que é essa dívida para a nossa salvação. E que a gente possa, nessa nossa oração, perdoar a dívida de todos que nos ofenderam, de todos aqueles que passaram pela nossa vida e que ainda, até agora, faziam morada na nossa cabeça. De todos aqueles que a gente tomou um veneno ou está carregando lixo para dentro da nossa sala. Que são denários. É muito pouco, perto da dívida que nós somos perdoados. Eu gostaria que todos nós
Todos nós que queremos receber o perdão de Deus, receber a purificação, receber essa liberdade, e decidimos também soltar o perdão para nós sermos felizes em primeiro lugar, para nós não ficarmos doentes. Deus é tão maravilhoso que Ele só pensa na gente. Até para dar o perdão para o outro vai ser bom para mim. Quem quiser, eu vou pedir para que se coloque em pé, para que oremos. Santíssimo Pai, Deus eterno que habita nos mais altos céus. Senhor, nós hoje entendemos um pouquinho do que é a dívida que o Senhor pagou. A dívida impagável pela nossa vida. E essa dívida já foi paga, já foi cancelada, já foi perdoada. O Senhor não prorrogou a nossa dívida, não deu um adiamento, não deu um prazo maior. O Senhor foi lá e cancelou. O Senhor foi lá e nos perdoou. Nos ajude a internalizar isso, para que vivamos uma vida assim, perdoados, para que possamos perdoar os outros. Para que possamos, perdoados, perdoar as dores dos outros. Para que possamos liberar o perdão. Que possamos soltar as amarras dessa pessoa que está acorrentada na nossa mente, no nosso coração. Que a gente possa soltar. Para que ela possa seguir livre, sem ficar amarrada na nossa cabeça. E que nós possamos seguir livres no Senhor. Que nós possamos não adoecer por causa de um perdão não liberado. Que nós possamos viver livres, ter a liberdade que só o Senhor proporciona. Que nós possamos ser felizes a partir desse perdão. Obrigada por tudo, nós te pedimos, no grande e doce nome de Jesus. Amém.